Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Na nossa aula de hoje nós vamos aprender a fazer essa linda boneca costureira. Em comemoração ao Dia da Costureira, que foi dia 25 de maio, nós vamos fazer essa boneca que, além de ser um enfeite para o seu ateliê ou para a sua casa, é também um porta-acessórios de costura e um alfineteiro. Então, é uma boneca prática, utilitária e fofa. Vamos para a nossa aula? Bom, pessoal, vamos começar nossa aula. Para quem não me conhece, eu sou a Valesca Fraga, do Tissu Studio. Quero agradecer enormemente a vocês pelas inscrições. Já são quase 500 inscrições em menos de um mês. Fico muito feliz e quero dizer que a partir das 750 inscrições, nós vamos fazer uma aula com molde gratuito, tá? Para fazer essa boneca, vocês podem adquirir o molde pelo meu WhatsApp, que é 21 99323 1262, ou através da minha página no Facebook e no Instagram, Tissu Studio RJ, tá? Vamos à lista de materiais? Então, para começar, nós precisamos tecido de pele para a boneca, na tonalidade que você mais gostar. Tecido para o vestido, tecido estampado, de preferência com motivo de costura, para o bolso, onde nós vamos colocar os acessórios. Um tecido para o forro do bolso e o fundo da boneca. Uma manta bem fina ou feltro para o fundo da boneca, pistola e cola quente, enchedor de bonecas, fibra siliconada, canetinhas permanentes para pintar o rosto nos tons marrom, vermelho e preto, um mini carretel que nós fazemos no Tissu Studio também, um botão decorativo, papel vegetal para copiar o risco do rosto, uma renda um pouquinho mais larga para o pescoço e uma renda para a blusa do vestido, cianinha para decorar o bolso, lã para o cabelo, uma cestinha para fazer o alfineteiro, linhas de bordar em cores variadas. Vamos precisar também de alguns materiais específicos. Uma base de madeira ou MDF para o fundo da boneca, que você encontra no Tissu Studio, um gabarito para cabelo, um cone de linha desses menores, que vai ser a base da boneca, um lápis ou caneta que apaga com calor para copiar o risco. Vamos ao trabalho? Após copiar o molde do corpo e braço num papel um pouquinho mais duro, nós vamos passar para o tecido, sempre lembrando que o tecido deve estar dobrado, tá? E com a margem na lateral do molde. Isso vai fazer com que a boneca seja riscada no fio do tecido. Isso é muito importante quando a gente for encher a boneca para ela ficar com o formato ideal. Então, a gente vai riscar rente ao molde. Para depois costurar. Se for preciso, reforce um pouco o risco antes de costurar. Nós vamos costurar exatamente no risco, tá? Por isso é necessário deixar esse pequeno espaço entre cada parte. Na boneca é muito importante deixar todo o fundo aberto. Nós não vamos costurar nenhum pedacinho do fundo. E o braço a gente vai deixar o topo aberto. Bom, gente, lembrando que para começar a costura é importante colocar a agulha bem em cima do risco, fazer o arremate no começo e no final e usar um ponto bem miúdo, no caso entre 1,8 e 2 para costurar o corpo. A agulha da máquina, algumas pessoas perguntam qual seria o tamanho ideal. Eu uso entre a 11 e a 14, tá? Mas o ideal nesse caso aqui é número 11. Vamos lá. Para fazer a curvinha, é muito importante que a agulha
fique dentro do tecido para você poder virar o pano. Então, quando precisar virar, a gente tem que manter a agulha dentro do tecido, levanta a sapatilha um pouquinho e gira o tecido para que ele continue em cima do risco. Assim você consegue fazer uma curva perfeita. Nesse caso, eu estou usando uma sapatilha de zíper, que ela é um pouco mais aberta e eu consigo ver o risco da boneca perfeitamente. Isso facilita muito na hora de costurar o corpo e os detalhes da boneca. Lembrando que aqui no corpo nós vamos costurar só as laterais, o fundo tem que ficar todo aberto. Bom, agora, como eu havia falado no vídeo anterior do manequim, para a gente recortar a peça, o ideal é a gente usar uma boa tesoura de picotar, porque ela faz um acabamento melhor na margem e também já faz os piques necessários para que as curvas virem melhor. Vamos recortar toda a volta com uma pequena margem, tá vendo? Com a tesoura de picotar nós podemos deixar uma margem bem pequena, sempre com cuidado para não cortar a costura, tá? É interessante também, no caso do pescoço e dedos, fazer um pique um pouco mais profundo para que esse pescoço não crie pregas ou rugas e ele vire melhor. Sempre com cuidado de não cortar a costura, tá? Agora vamos cortar todas as outras partes. Após tudo recortado, é hora de virar e encher. Para virar, nós vamos usar o nosso famoso canudo, que vira e enche com o enchedor do Tissu Studio. Introduzimos o canudo dentro do braço até a pontinha. Vamos vir com o enchedor, enfiar dentro do canudo suavemente e deslizar o tecido para cima. Pronto. Já viramos. Com o próprio canudo eu vou raspar as costuras por dentro para arredondar bem a mãozinha. E nesse caso é até mais fácil quando a gente vai encher uma parte mais fininha e comprida, nós não precisamos nem virar completamente. O ideal é a gente virar pela metade, porque o caminho que a gente vai percorrer com o plumante fica menor. Então é bem mais fácil a gente encher dessa forma, tá? Vamos virar o outro também. E agora virar o corpo. O corpo nem precisa do canudo. Como é uma parte grande e livre, a gente pode simplesmente virar de dentro para fora com a própria mão, tá? É ideal que a gente raspe com um hashi ou com um enchedor para que fique bem arredondada a cabeça. Pronto. Agora vamos encher? Vocês lembram que na outra aula eu expliquei que o ideal para encher a boneca é fazer uma tripa comprida e fina, porque assim a fibra entra mais facilmente dentro da parte que você quer encher. Principalmente quando for um bracinho pequeno assim. Então a gente vai posicionar próximo à abertura, vem com o enchedor e vai empurrando essa fibra para dentro. Este bracinho, para ele não ficar duro e ter a mobilidade na hora de segurar a cestinha, nós não vamos encher até o final. Vamos deixar uns 2 ou 3 dedos vazios no topo do braço. Mas o dedinho e a mão precisam ficar bem cheinhas. Então a gente vai aos poucos puxando mais fibra e enfiando dentro desse bracinho.
Conforme eu for enchendo até essa dobra, a gente vai desdobrando cada vez mais o tecido. E assim, essa parte de cima vai ficar completamente vazia. Só vamos encher até mais ou menos o meio do braço. Tá? Aqui é o suficiente. Tá bem firme, redondinho e a parte de cima vazia. Vamos encher o outro braço. E agora vamos encher o corpo. Para isso podemos pegar uma quantidade um pouco maior de plumante. O corpo, nós também vamos encher até mais ou menos uns 2 dedos antes do final. Por quê? Porque nós vamos encaixar essa parte do corpo sobre o cone de linha. Então não podemos encher muito para que haja um espaço para encaixar o cone de linha aqui dentro, tá? Então no momento a gente vai colocar um alfinete aqui para segurar essa fibra no lugar e reservar até que a gente esteja pronta para montar a boneca. No momento ela vai ficar paradinha enquanto a gente faz a roupa. Bom, gente, então para começar a fazer o vestido, nós vamos precisar de alguns pedaços de tecido que as medidas vêm no projeto da boneca. Um retângulo um pouco maior para a saia, um retângulo para o bolso externo, no caso com motivo de costura, e aqui eu já inclusive apliquei a cianinha. Um tecido para o forro do bolso, de preferência contrastante. Um pedaço para fazer a blusa do vestido e um pedaço de tecido para fazer o fundo do vestido ou da boneca com a manta fina ou feltro. O molde do fundo é a própria placa redonda, que vai ser o fundo da boneca, que dá uma estrutura, um apoio para que ela fique bem firme. Vamos começar a fazer o vestido recortando a blusa do vestido. Para riscar o molde do vestido, no projeto está especificado. Aqui tem uma dobra no tecido, que é a dobra do ombro, e aqui tem uma dobra, que é a dobra da lateral da blusa. Então, nós vamos fazer essas duas dobras no tecido e posicionar o molde para poder cortar. Primeiro, vamos fazer a dobra do ombro, que é de cima para baixo, tá? E agora, vamos fazer a dobra lateral, que é de um lado para o outro. Fizemos as duas dobras. Agora, vamos posicionar as duas laterais que ficam em cima da dobra sobre o tecido, tá? Aqui seria o ombro, o topo da blusa, e aqui é o meio, o centro da blusa, tá? Aqui, essa pequena marca é a marca do pescoço, da abertura do pescoço. Então, agora nós vamos riscar. Eu vou riscar com uma caneta porque fica mais nítido para vocês verem no vídeo, tá? Mas quem tiver em casa pode riscar com a caneta que apaga ou com lápis, o que preferir. Tudo depende também da cor do tecido que você está usando. Como nós vamos cortar na linha, no risco, não tem problema usar a caneta, tá? Então, riscamos. Vou marcar aqui a posição do corte do pescoço, tá? E agora nós vamos cortar no risco. Eu gosto de alfinetar antes para que os tecidos não saiam do lugar na hora de cortar. Mas, se você gosta de fazer sem alfinetar, não tem problema. Então, vamos cortar no risco para ter uma blusa inteira. E aqui
No pescoço a gente vai fazer um corte entrando um pouquinho para tirar as dobras e fazer a abertura do pescoço. Ao final nós temos isso, uma blusa, tá? Com abertura no centro, que é a abertura do pescoço. Agora nós vamos aplicar a renda em cada parte, em cada manga, e depois fechar a lateral da blusa. Para costurar a rendinha na manga, eu gosto muito de fazer de uma forma que a gente costura e já faz o arremate da manga ao mesmo tempo. A gente vai posicionar a renda de cabeça para baixo, lado direito com lado direito do tecido. O lado direito da renda com o lado direito do tecido. E vamos posicionar na margem que a gente vai costurar. Sempre deixando uma sobrinha de cada lado para não ficar muito apertado na hora de costurar. Vamos posicionar dos dois lados o suficiente para costurar a manga. E agora vamos fazer uma costura bem em cima dessa margem superior da renda. Após costurar a renda, eu fiz um pequeno pesponto sobre a manga e a renda já está aplicada. Agora vamos dobrar novamente no sentido da altura e vamos fazer uma costura nas duas laterais para fechar a blusa. Bom, gente, após costurar as duas laterais, é preciso fazer um pique nessa esquina também, para que a manga vire totalmente, tá? Também é legal a gente fazer um pequeno arremate aqui nessa renda, para que na hora que a gente vire para o direito, não fique aparecendo esse acabamento demais. Então, eu sempre gosto de tirar o excesso de renda. E se você quiser cortar com a de picotar aqui, também pode ser, mas não é necessário. Vamos virar a boneca, o vestido. E pronto, nossa blusinha está pronta. Vamos para a saia agora. Agora nós vamos costurar a parte do fora do bolso com o forro do bolso, tá? Como vocês podem notar, o bolso externo é um pouquinho maior que o forro, de propósito, porque quando nós virarmos para o direito, esse bolso vai fazer um pequeno acabamento no topo do bolso, tá? Então nós vamos posicionar lado direito com lado direito e a margem superior é onde nós vamos costurar. E costurar ao longo da margem superior. Após costurado, nós viramos para o direito e, como eu falei, nós fizemos uma pequena margem no topo do bolso, como se fosse um detalhe mesmo. Para fixar isso no lugar, agora nós vamos fazer uma costura bem rente a essa emenda, tá? Vamos lá. Agora, feita essa costura, nós vamos posicionar o bolso sobre a saia do vestido, na bainha. Vamos alfinetar e vamos marcar de 8 em 8 centímetros para fazer costuras que vão formar os bolsos da saia, tá? Primeiro vamos alfinetar as pontas para que elas não saiam do lugar. E agora, com a fita métrica, nós vamos marcar os bolsos da saia. Então, vamos fazer marcas de 8 em 8 centímetros. Lembrando que aqui a gente vai deixar um espacinho para costura. Então, vamos riscar
todos os bolsos de cima e embaixo. É bom usar um esquadro porque a gente alinha com a base da saia. E vamos fazer vários riscos na demarcação de cada bolso. E agora nós vamos costurar exatamente sobre essa linha, lembrando de arrematar bem aqui no topo, para que a costura não desfaça. Costuramos, aparei todas as pontas de linha, apaguei o risco da caneta que apaga com o ferro. Agora nós vamos fechar essa saia. Vamos dobrar ao meio, no sentido da largura. Aqui ainda não aparei, tá vendo? Vamos aparar depois essas linhas todas também. Vamos fechar ao meio, lado direito com lado direito. Vamos posicionar os topos do bolso bem certinhos um com o outro, ó. Dessa forma, para que eles não fiquem desalinhados na hora de fechar. Então é muito importante colocar um alfinete aqui nesse ponto. Eu vou colocar até por dentro para segurar eles no lugar certinho. E depois a gente vai fechar essa saia de cima e embaixo. Muito cuidado na hora de passar no alfinete, mas devagar a gente consegue. Então, como eu havia falado, olha que legal. Como eu coloquei o alfinete, as margens ficaram bem encontradinhas e tá bem legal o arremate nas costas da saia, tá? E a própria costura de trás já forma esses dois últimos bolsos, porque na verdade, quando a gente faz essas costuras, essas duas pontas laterais você não precisa costurar, porque justamente quando a gente fecha o centro da saia atrás, ele já forma esse bolso aqui no centro das costas, tá? Então, os bolsos todos formados, saia formada, vamos marcar o meio da frente para que possamos costurar o fundo na saia. Aqui, por coincidência, é bem no centro da costura, então vamos fazer um pequeno pique. E eu gosto também, no caso, como é um círculo, é muito legal a gente fazer meio da frente e costas e meio das laterais também, tá? Então a gente vai dobrar agora para os lados para achar as duas laterais. Vamos fazer um pequeno pique. Lembrando que esse pique, gente, tem que ser bem pequeno para que ele fique escondido dentro da costura, tá? Então, agora eu já tenho os 4 pontos principais. Vamos cortar o centro da saia. O nosso fundo do vestido, o fundo da boneca, ele não tem molde. O molde é a própria placa de MDF que a gente usa para dar sustentação à boneca. Mas eu não posso cortar o fundo do vestido do mesmo tamanho da placa, porque na hora de costurar a gente vai ficar com o fundo menor do que a placa. Para isso a gente precisa acrescentar uma margem. E eu não sei, vocês já devem ter visto no YouTube, no Face, uma maneira bem prática e rápida de fazer isso é a gente juntar 2 canetas ou 2 lápis com um elástico, tá? Só colocar uma do lado da outra e botar um elástico em volta. E na hora de riscar, uma risca rente e a outra risca com a margem de costura já. Às vezes sai um pouquinho, mas no geral funciona bem legal, tá? O mais importante é a gente ter só uma base para que não fique totalmente diferente. Agora nós vamos cortar no risco de fora para que nós tenhamos uma margem de costura generosa. Após cortar o fundo, o tecido, né? Vamos cortar a manta ou o feltro do mesmo tamanho do fundo com margem.
Cortamos os dois do mesmo tamanho. E agora, para fixar uma na outra, para que isso não fique solto e frouxo, nós vamos fazer 2 costuras, uma na horizontal e uma na vertical, para poder fixar a manta ou feltro no fundo do tecido. Vamos dobrar ao meio e marcar, vincando com a unha mesmo, para ter uma marca visual do centro na vertical e na horizontal. E vamos costurar exatamente sobre esses 2 vincos. Feita a costura, além de fixar o tecido na manta, isso também nos guiará para saber onde é o centro da frente e costas e das 2 laterais. Olha que ótimo. Então agora fica bem mais fácil da gente alfinetar esse fundo na saia, tá? Vamos pegar a saia novamente e vamos posicionar lado direito com lado direito, encaixando todas essas marcas, tá? Frente e costas. Costas é onde tem a costura. A gente vai abrir essa costura um pouco. Quem quiser diminuir essa margem pode também, mas aqui no caso não vai influenciar. Vamos abrir essa costura e vamos posicionar uma das costuras do círculo bem em cima dela. E vamos alfinetar. Agora vamos alfinetar o lado oposto, que é a frente, junto com a outra ponta da costura do círculo, tá? Na verdade, o ideal é a gente alfinetar pelo lado da saia e não do fundo, porque na hora de costurar, assim como o manequim, essa parte reta vai ficar virada para baixo. Então, os alfinetes devem ficar na parte de cima. Agora, essa outra marca da lateral, a gente vai posicionar com a outra costura do círculo e vamos alfinetar. E fazer o mesmo do outro lado. Costura com marca da lateral da saia, que também casa com o bolso, com a costura do bolso. Nessa hora nós devemos tirar todos os fiapinhos que podem aparecer e vamos começar a alfinetar toda essa lateral da saia no fundo redondo da boneca. Ó, gente, como encaixa direitinho. É só ir alfinetando cada parte, margem com margem, ó. Posicionando e ir alfinetando, mais ou menos de 3 em 3 centímetros, que a saia vai encaixando direitinho no fundo. Costuramos toda a volta, mais ou menos uma sapatilha de margem. Não pode ser uma margem muito grande, senão o círculo vai ficar pequeno para encaixar a base de madeira. Como a gente tem a manta ou o feltro, o ideal é a gente diminuir um pouquinho essa margem para que não fique muito grosso na hora de encaixar a placa de madeira aqui dentro. Então a gente vai tirar o excesso de costura com a tesoura de picotar, tá? Agora nós precisamos virar nossa saia para o direito. Vamos virar. Verificar se tá tudo certinho, se não escapuliu nenhuma parte do tecido, tá? Ficou bem costuradinho em toda a volta. E vamos fazer um alinhavo com a linha de bordar em toda a volta dessa saia. Nós podemos também fazer um franzido à máquina, mas acontece de que às vezes esse franzido pode arrebentar. Então eu preferi fazer o franzido à mão com a linha de bordar para que fique mais seguro. Se você é como eu, um pouquinho exagerada na força, é bom usar a linha de bordar dupla.
Eu gosto de usar porque às vezes quando eu vou amarrar acaba arrebentando. Então eu coloquei uma linha bem comprida e dupla na agulha. E a gente vai começar a fazer esse alinhavo por trás, dobrando a margenzinha de cima, mais ou menos meio centímetro, tá? Vamos começar por fora mesmo. E vamos fazer pequenos alinhavos, mais ou menos meio centímetro, tá? Para não ficar muito bruto isso. E vamos alinhavar em toda a volta da cintura, deixando uma ponta no final para amarrar. Vai dobrando e alinhavando. Então, cheguei ao final, deixei uma pequena ponta pendurada. Quando termina também fica para fora a linha. E lembrando que a gente não pode franzir ainda a saia, porque a gente ainda vai introduzir o disco de madeira aqui dentro. Se ela tiver franzida, nós não vamos conseguir enfiar o disco de madeira aqui, tá? Então agora eu vou cortar essa ponta de linha aqui e vamos introduzir o disco de madeira para que ele caiba e fique no fundo da saia. Tente encaixar o melhor possível para que ele fique bem justinho. Se conseguir puxar a costura para que ela fique ao redor do disco, melhor ainda, tá? Que aí ela fica bem ajustadinha. Tenta encaixar a costura para que ela fique bem na margem do disco. Quando você puxa assim a saia para cima, a costura sobe um pouquinho, tá vendo? E aí o disco de madeira encaixa perfeitamente no fundo da saia. E aí você vai puxando e encaixando em toda a volta, tá? Agora que ele tá bem certinho, bem encaixado, nós vamos preparar para posicionar a boneca aqui dentro. Eu vou virar essa margem para fora um pouco para vocês poderem visualizar melhor, tá? Isso aqui é o centro da placa e eu já deixo marcado de propósito para que a gente possa colar o cone aqui bem em cima, tá? Então, agora nós vamos colar a boneca no cone para depois colar dentro da saia. Como eu havia falado antes, a gente não vai encher até o final, porque o cone vai ser encaixado aqui dentro. Então é mais ou menos um dedo e meio que vai ficar vazio aqui. Vamos botar cola aqui dentro, bem generosa, quantidade de cola, pegando no tecido e no plumante, tá? Cola de preferência já esteja bem quente, para ela colar bem. E a gente vai posicionar o topo do cone aqui dentro. Dá uma leve empurrada e franze o tecido para ele encaixar no cone. Se ficar algum lugar sem cola, como aqui, ó, a gente vai posicionar, botar mais cola para poder colar bem. Tenta também, na hora de colar o corpo, fazer ele ficar o mais retinho possível, para ele não tombar nem para um lado nem para o outro, tá? Cuidado também para não se queimar com a cola. Agora nós vamos fixar o braço no corpo. Eu detesto colar braço, mas como essa é uma boneca que ela não mexe os braços realmente e é uma boneca que não tem como tirar roupa, para quem prefere pode colar, tá? Porque dificilmente isso vai soltar. Então eu gosto de botar um pinguinho de cola dentro primeiro, só para fechar essa abertura. E depois a gente vai posicionar o bracinho bem na lateral
e vamos colar no corpo. Lembrando que isso é uma exceção, tá, gente? É uma exceção. Não é legal colar braço. Eu particularmente não curto. Mas como eu falei, é uma boneca que ela fica parada, o braço fica preso na cesta. Então, nesse caso, não tem problema. Mas normalmente eu não colo braço nem perna de boneca porque eu acho que fica frágil e fica bruto. Vamos colar aqui agora. Tentando colocar na mesma altura, tá? Então vocês estão vendo, tem que ficar vazio em cima para que ela tenha mobilidade e não fique com o braço muito levantado e para poder a gente encaixar no tamanho da cesta certinho. Agora a gente vai posicionar a boneca dentro da saia e colar o cone nessa base bem aqui no centro. Tem que prestar atenção, já que o bracinho já está colocado, a gente sabe que esse é a frente. Então temos que prestar atenção de na hora de colar na posição certa, virada para frente, tá? Vamos colocar bastante cola agora aqui para fixar bem esse cone na base. Vou correr o risco de soltar. E segurar até que ele fique bem firme. Feito isso, hora de encher a saia. Vamos encher com plumante em toda a volta e depois de cheio nós vamos vestir também a boneca antes de franzir a saia. Para vestir a boneca, nós vamos fazer um alinhavo em volta do pescoço, virando essa margem também, como foi feito na saia, cerca de meio centímetro, vai virar para dentro e vai fazer um alinhavo. Aqui pode ser com a linha simples, tá? E vamos também fazer um alinhavo na manga, um pouco acima da renda, para também poder amarrar e franzir. Franzidos feitos, a gente vai vestir a blusa na boneca. Lembrando que o franzido da manga comecei no topo, para que a gente possa dar o lacinho aqui no topo, tá? E o franzido do pescoço eu comecei atrás, porque como ela vai ter uma renda para fazer uma decoração no pescoço, não precisa ser na frente, tá? A gente vai simplesmente dar um nozinho e cortar as pontas. Então, feitos os franzidos, vamos vestir na boneca. Amarrado atrás, a gente vai cortar a linha bem rente, porque depois vem o detalhe da renda por cima. Agora vamos amarrar as mangas, sempre deixando ela bufante, tá? Não precisa ficar esticada. Deixa um pedacinho do braço aparecer. Vamos dar um nozinho e um lacinho por cima. Mangas feitas, pescoço feito. Agora a gente vai prender essa blusa no corpo e eu vou dar alguns pontinhos para segurar aqui, para ela ficar bem esticadinha. Então a gente vai pegar a mesma linha de bordar. Vou começar pelo centro das costas, tá? Esticar bem aqui e vou prender aqui para que ela fique bem justa ao corpo, ó. A gente vai fazer mais ou menos o que eu fiz na saia. Vou dar uns pontos maiores, alinhavando para dar uma franzida. Vou prender na lateral também. E vamos fazer em toda a volta. Alinhavar aqui, ó, até o meio. Quando chega no meio, a gente costura no corpo. Quando chega no meio, a gente enfia a agulha dentro e costura no corpo, tá?
Agora eu vou alinhavar só a blusa até a lateral. Quando chegar na lateral, a gente vai dar um ponto no corpo. Agora, ó, tudo preso. A blusa toda presa em volta do corpo. Por que eu não colei essa parte? Porque quando a gente encher a saia e franzir, a gente vai precisar costurar a saia no corpo. E se ela tiver com cola aqui, vai ficar muito difícil. Então, essa parte da blusa eu prefiro costurar para que depois a gente não tenha mais problema na hora de costurar a saia no corpo, tá? Então agora a gente vai encher a parte de dentro da saia para depois franzir e prender no corpo. É bem importante colocar o plumante de forma igual em toda a volta, para que a saia não fique mais cheia num lado do que no outro, tá? Vamos puxar agora a linha de bordar para franzir essa saia e formar a nossa dama antiga costureira. Colocar todo o plumante para dentro. Isso dá um pouquinho de trabalho, mas é importante a gente fazer bem legal para que o acabamento fique perfeito. Como eu disse, agora a gente vai dar uma amarrada nessa cintura, tá? Então, ó, vamos ver se assim dá para ver melhor. A gente vai amarrar a cintura bem apertado, tá? Vamos dar um nó aqui o mais apertado possível sem arrebentar a linha. Porém, depois a gente vai costurar à mão essa saia no corpo da boneca. Eu vou precisar virar aqui para poder amarrar. Se quiser pedir ajuda ao marido, à amiga, cachorro, gato, para segurar a linha aqui na hora, é bom. Mas quem já tiver prática, pode amarrar dando um nó. E agora a gente vai subindo essa saia um pouquinho, para ela ficar mais alta aqui na cintura, tá? E conforme a gente for subindo, a gente vai botando um alfinete também, para que na hora que a gente vai costurar, ela não saia do lugar. Então nós vamos pegar os alfinetes e vamos colocar aqui, ó, na altura que a gente quer. Distribui bem o franzido, para que não fique mais franzido num lado do que no outro. Vamos alfinetando em toda a volta. Eu já dei uns 3 ou 4 nós aqui na linha, agora a gente pode cortar rente. E agora a gente vai usar uma linha de costura, de preferência uma linha mais resistente, para poder costurar essa saia na boneca. A linha que eu uso, gente, é a Cetanil, tá? É uma linha de poliamida, ela é uma linha bem resistente. Eu gosto de usar porque ela você não precisa usar ela dupla, dá para usar simples. Então eu uso tanto para costurar o corpo de boneca, braço e perna na boneca, como para algumas tarefas assim que precisa de uma linha mais resistente. Bom, começamos com a linha simples e vamos começar aqui atrás, enfiando a agulha por dentro do corpo, tá? E vamos costurar aos poucos a saia no corpo. Pega um pouquinho da saia e um pouquinho no corpo. Um pontinho no corpo, um pontinho na saia. E vamos contornar toda a volta, fazendo esses pontinhos, tá? Chegamos no final, vamos arrematar e esconder a ponta da linha. Só dar um pequeno ponto, passar dentro da laçada. Essa linha eu gosto de passar 2 vezes dentro da laçada, arrematar bem apertadinho e esconder a ponta lá para dentro. E aí a gente corta a ponta da linha para ela desaparecer, tá? Então olha que lindo! A saia toda presinha em volta da cintura, não dá para ver o alinhavo da linha de bordar.
e parece que ela foi feita inteira, né? Aqui, essa parte também pode ser um alfineteiro e os bolsos para a gente colocar nossas ferramentas de costura. Agora vamos partir para as finalizações. Vamos franzir a renda para colocar no pescoço e transferir o desenho do rosto para a cabeça. Para alinhavar a renda, a gente vai começar pela ponta. Vamos dobrar a ponta um pedacinho para fazer o acabamento e vamos começar aqui no topo, fazendo um alinhavo para franzir em volta do pescoço. Pode usar os próprios buraquinhos da renda para fazer o alinhavo, tá? E quando chegar no final, nós também vamos dobrar a pontinha antes de finalizar. Agora nós vamos amarrar em volta do pescoço com as pontas viradas para trás, fazer um babado bem bonito. Amarra atrás. Pode ser só um nozinho, não precisa laço, porque o laço a gente vai dar na frente junto com o botão decorativo. Dá um nó bem apertado, umas 3 ou 4 voltas, para que ele não desmanche depois de cortar a ponta. Pode cortar as pontas bem rente. E aí a gente vai ajeitar essa rendinha no pescoço. Agora vamos colocar o botãozinho no centro do pescoço. Para posicionar o botãozinho, a gente vai colocar ele bem aqui em cima, tá? E eu vou vir com a linha e com a agulha, vou enfiar e pegar um pedacinho do pescoço para ele ficar bem preso e voltar no outro lado do botão. Agora eu vou dar um nó e um lacinho por cima do botão. Esse lacinho, eu gosto de dar esse lacinho duplo, porque geralmente ele desfaz. Você pode botar um pininho de cola branca também, se preferir, mas eu geralmente faço um lacinho duplo, para que ele fique mais seguro. Vamos cortar as pontinhas. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai passar o desenho do rosto para a cabecinha. Nós vamos usar um pedaço de papel vegetal, tá? Para copiar o risco do rosto. Eu gosto de fazer uma dobra bem no centro do papel e isso vai me guiar para colocar no centro do rosto também, tá? Então a gente vai posicionar essa dobra bem no centro do rosto, geralmente no centro do nariz e no centro da boca. Isso já me dá uma base boa para copiar o risco. Vamos copiar apenas o contorno das partes principais, nariz, olhos, não precisa pintar dentro de preto. Vou fazer a sobrancelha levemente, só para me dar uma base da altura. Não precisa copiar cílios e a boca eu vou copiar só o coração. O resto a gente vai fazer a mão livre porque fica mais fácil de apagar caso o desenho não fique centralizado na cabeça da boneca. Copiado isso, ó, aqui nós temos só as partes principais do rosto. Nós vamos pegar este lado que tá com o grafite do lápis e vamos posicionar no tecido na frente da cabeça. Vamos virar o papel e vamos centralizar bem. O botão ajuda um pouco, mas é preciso olhar no topo da cabeça também. E vamos transferir esse risco para o rosto, usando a unha. Se for um lápis 2B ou 4B, não precisa nem fazer muita força que o risco sai perfeitamente. Esse risco vai me dar a base para eu pintar o rostinho. Sendo que agora, para que isso não apague, eu vou cobrir com a caneta que apaga. Cobrir
o risco do lápis com a canetinha que apaga. Mas ainda tem o sombreado do lápis. Para a gente tirar isso, nós vamos usar uma borrachinha branca, daquelas bem baratinhas de escola, borracha escolar, tá? E a gente vai pressionar essa borracha sobre o tecido sem esfregar, tá? Nós vamos dar murros, como se fosse bater a borracha em cima sem esfregar. Quando você esfrega a borracha, você estraga o tecido e assim o lápis sai sem machucar o tecido. Ó, saiu tudo, tá? E o tecido tá perfeito. Isso é bom também para quando a gente transferir o desenho e não ficar centralizado, é uma boa maneira de apagar o risco do lápis, tá? E aí refazer a transferência do desenho. Agora nós vamos usar as canetinhas permanentes para pintar o rostinho. Vamos começar com a marrom, que é o nariz e a sobrancelha. Vamos fazer o risco do nariz. E os cabelinhos da sobrancelha a gente faz bem suavemente. Tá? Eu gosto de fazer também o contorno da boquinha e o centro da boquinha com a canetinha marrom. Vamos pintar a boquinha com a canetinha vermelha, o centro da boquinha. E os olhinhos com a canetinha preta. Vamos fazer os cílios também com a canetinha preta. E agora vamos fazer o highlight, que é o brilho de luz nos olhos, e pintar as bochechas com blush. Tá vendo, gente? Não é difícil, é só prática. Agora nós vamos fazer a maquiagem. E vamos fazer uma pequena sombra em cima dos olhos. Nada muito forte, só para dar uma profundidade no olhar. Tô usando sombra mesmo de maquiagem, tá, gente? Contanto que não seja uma sombra líquida, pastosa, funciona super bem também, tá? E vamos finalizar fazendo o brilho na bochecha e reforçando o brilho do olho. Estamos prontos para o cabelo. Bom, para fazer o cabelinho dessa boneca, que é um coque bem diferente, nós vamos precisar do gabarito de cabelo do Tissu Studio. Esse gabarito ele é bem legal porque ele é bem resistente, como vocês podem ver. Ele tem um tamanho que você faz vários tipos de cabelo. E o mais legal dele é que ele não inclina, ele não curva quando você está enrolando a lã no gabarito. Então, todos os cabelos saem do mesmo tamanho, desde o começo até o final, a lã fica do mesmo tamanho. A gente vai fazer, enrolar na placa inteira, no gabarito inteiro, e vamos começar dessa ponta, e toda vez que a gente passar no centro, a gente vai cruzar para baixo. Isso já forma o centro do cabelo, tá? Como eu tô usando uma lã grossa, a gente não vai precisar dar muitas voltas, porque a cabeça dela é uma cabeça pequena. Se você for usar uma lã mais fina, aí você precisa dar mais voltas. Mas aqui a gente vai dar cerca de 6 voltas apenas, tá? E no centro a gente cruza para baixo, ó. Toda vez que a gente passar no centro, a gente cruza para baixo. O que isso facilita pra gente? Na hora de costurar na máquina, porque esse gabarito é bem legal para isso, você pode levar na máquina e costurar. Você já consegue visualizar exatamente onde é o centro do cabelo, tá? Ó, essa parte aqui já é o centro do cabelo.
E também fica mais fácil de costurar justamente por estar mais baixo nessa parte. Então isso facilita muito visualmente e também na hora de posicionar a sapatilha aqui em cima, tá? Mas nesse caso aqui nós vamos amarrar somente, porque como é um coque que não ocupa a cabeça toda, vocês vão ver como é feito, não há necessidade de costurar. Mas se você quiser fazer um outro tipo de cabelo, é só costurar aqui no centro. Então a gente começou nessa ponta e a gente vai terminar nessa ponta para que fique ponta para os dois lados, tá? Vou cortar essa ponta e vamos cortar um outro pedaço de lã do tamanho do gabarito. E com esse pedaço de lã a gente vai amarrar bem aqui no centro. Amarra um nó bem apertado, tá? E esse vai se tornar parte do cabelo também, tá? Então agora a gente vai tirar do gabarito, tá aqui, ó. Nosso cabelinho. Poderia ser uma mecha, poderia ser um cabelinho de boneca pequeno. Tem várias maneiras de fazer isso. Mas o legal é que sempre sai do mesmo tamanho. Eu vou fazer um vídeo e vou lançar no YouTube com todos os tipos de cabelo que a gente pode fazer com esse gabarito. E a gente tem esse tamanho, um tamanho grande com 60 centímetros que faz bonecas maiores. E um kit com 4 reguinhas, 4 gabaritos que fazem bonecas pequenas. É bem legal, tá? Então agora a gente vai pegar nossa bonequinha e vamos colocar esse centro desse cabelo bem no topo da cabeça, tá? E a gente vai colar isso bem aqui no topo da cabeça. Vamos colocar um pinguinho de cola. E vamos colar bem no topo da cabeça, tá? Agora, a gente vai passar um pedaço de linha de bordar em cada canto aqui e vamos amarrar fazendo uma Maria Chiquinha. Mas isso ainda não finalizou o cabelo. Então, com a linha de bordar, a gente vai introduzir a agulha no cantinho da cabeça, bem próximo ao pescoço. Vamos dar um ponto pequeno, tá, gente? Não precisa ser um ponto muito grande. E a gente vai amarrar essa ponta do cabelo. Estica bem o cabelo, puxando, para que ele fique bem arrumadinho na cabeça. Vamos dar um nó bem apertado aqui. Apara as pontinhas e vamos fazer o mesmo do outro lado. Amarrados os dois lados, agora nós vamos finalizar o cabelo fazendo o coque. Para isso, ela tá fofa assim também, né? Quem preferir pode deixar o cabelinho com Maria Chiquinha. A gente vai virar ela agora assim, de costas. Com a mesma linha de bordar, nós vamos fazer um ponto bem aqui no alto da cabeça. Esse ponto pode ser um pouco maior, tá? Fazer um ponto bem no alto da cabeça. Essa linha pode ser um pouco mais comprida para poder ficar mais fácil de amarrar. Agora nós vamos puxar uma Maria Chiquinha para um lado, cruzando aqui no topo nas costas da cabeça, e a outra para o outro lado. E vamos amarrar por baixo, dando um nó bem apertado também. Corta a ponta da linha e agora a gente vai ajeitar esse cabelo. Vamos cortar as pontas mais compridas, passar essas pontinhas para trás e deixar esse cabelinho bem fofo. Eu gosto das mechinhas com as pontas sem cortar, tá? Mas se você preferir as pontas cortadas, pode cortar. Depende muito de cada lã, né? Essa aqui eu gosto dela fazendo essas voltinhas, eu acho que fica mais simpático. Agora a gente vai colocar o carretelzinho decorativo aqui no topo da cabeça. Para isso a gente vai enrolar uma linhazinha de bordar colorida, para que dê um contraste legal, né? Pode ser uma linha 6 fios, pode ser essa de novelinho. Suja
o centro com um pouquinho de cola quente e a gente vai começar a enrolar essa linha de bordar em volta do carretel. Terminou, vamos fazer um outro pinguinho de cola quente aqui, só para segurar a pontinha. Apara a pontinha no começo, no final e no começo. E agora a gente vai colar no centro do cabelo, bem aqui na frente do coque. Essas mechas maiores aqui, a gente pode botar um pinguinho de cola e dobrar elas no meio para que elas fiquem um pouco menores. E o coque fica mais harmônico. Bom, pessoal, chegou a hora da dica da professora. Muita gente tem dificuldade de costurar a cianinha. Cianinha realmente ela é uma peça muito fina, às vezes ela escapole, a sapatilha não fica muito bem em cima dela. E eu consegui desenvolver uma técnica legal de costurar a cianinha sem precisar usar alfinetes. Por isso mesmo eu coloquei ela aqui nesse detalhe do bolso para que eu pudesse passar essa dica para vocês. Para começar, a gente vai usar uma cola bastão dessas escolares mesmo, tá? Vamos virar a cianinha do lado avesso, que geralmente ela é igual, e vamos com a cola bastão passar no lado avesso da cianinha. Não exagera na cola e também tenta manter a cola bem no centro da cianinha, para que na hora de costurar não fique aparecendo muita cola em volta. Agora a gente vai pegar a cianinha e vai simplesmente posicionar no local que a gente quer costurar. Dá uma leve pressionada e pronto. É só costurar no centro que ela tá presa no lugar. Não é definitivo, mas é uma maneira de ajudar a gente a costurar sem precisar colocar alfinetes. Agora, posicionando a sapatilha bem em cima da cianinha, é muito mais fácil a gente costurar no centro, sem os alfinetes atrapalhando e com a cianinha bem esticadinha. Olha que legal! Eu espero que vocês tenham gostado da minha dica de hoje. Para fazer o fuxico da cestinha, a gente vai usar a própria cestinha como molde. Óbvio que cada um vai ter uma cestinha de tamanho diferente. No caso, a minha aqui embaixo é praticamente o mesmo tamanho de cima, então eu vou usar o fundo como molde. Mas se a sua cestinha for menor embaixo do que em cima, o ideal é você usar o topo como molde, tá? Então eu vou posicionar aqui, vou riscar só para me dar uma base, para que eu possa cortar esse fuxico com uma boa margem para fazer o fuxiquinho, tá? Só uma base do desenho. Eu vou fazer uma margem bem grande, porque eu quero esse alfineteiro bem fofo, tá? E claro, se eu achar que ficou grande demais, é só diminuir. É melhor tirar do que aumentar depois, né? Então, a gente vai cortar agora nesse risco de fora. E vou fazer um fuxico com a linha resistente para poder encher de fibra. Vamos usar a linha, pode ser simples mesmo. Vamos fazer um alinhavo em toda a volta, que eu vou arrematar porque o fuxico costuma correr o nó. Não precisa fazer bainha, é só alinhavar em volta. Nós começamos aqui no nozinho, né? Eu alinhavei em toda a volta. No final, nós vamos colocar a linha para fora, tá? Porque eu quero arrematar aqui por fora. Quando a linha fica para dentro, na hora de encher, atrapalha um pouquinho, tá? Vamos pegar um pouco da fibra para colocar dentro do cestinho. Nesse caso, a gente pode fazer uma bolinha, tá?
Vamos manter ela aqui dentro e vamos franzir. Não precisa fechar todo o fuxico, porque senão ele vai ficar muito pequeno para caber ali na cesta. Aqui já é o suficiente, tá? Vamos segurar aqui e vamos arrematar esse cantinho. O ideal aqui é passar 2 voltas dentro da laçada, porque com uma arrematada já fica bom. Vamos medir aqui na cestinha, ver como é que ficou. Ó, tá perfeito, tá? Porque aqui a gente ainda vai colocar a rendinha em volta. E essa alcinha, infelizmente, a gente vai ter que cortar, porque no caso, ela aqui no meio vai atrapalhar um pouco. Então a gente vai cortar essa alcinha para poder encaixar melhor o alfineteiro aqui. Eu vou usar uma tesoura que eu uso para cortar arame, uma tesoura bem resistente para cortar, tá? Cortamos. Agora eu vou colar a rendinha em volta antes de prender o fuxico. Vou começar aqui pela parte de trás para fazer a emenda. A gente vai dobrar a pontinha também, tá? Para não aparecer, passar um tiquinho de cola. E aí vamos passando a cola aqui dentro para ir colando, fazendo pequenas preguinhas, como se fosse um franzido, tá? Dando um acabamento a essa cestinha. Vamos fazendo esse pequeno franzido em toda a volta. O ideal é passar a cola aos poucos, para que dê tempo de colar antes que a cola esfrie, né? Quase lá. Antes de chegar no final, a gente vai também aparar a ponta e dobrar para dentro. Vamos dobrar essa pontinha para dentro para fazer o acabamento. Então agora eu vou botar um pouquinho de plumante no fundo para dar um pouquinho mais de altura. E vou colar a nossa almofadinha aqui em cima. Ficou bem do tamanho certinho. E finalizando, vamos colar a cestinha na mão da boneca. Agora é bem importante ter calma, segurar bastante para que a cestinha não solte da mãozinha, né? Então eu vou passar a cola na mão da boneca, que é mais fácil de posicionar. Não exagera na cola. Vamos posicionar a mãozinha aqui na lateral e segurar bem, até que a cola esfrie bastante. Tem que esperar um pouquinho, tá, gente? Para poder ficar bem presa e não dar problema. Nossa costureira tá finalizada. A gente completa com os alfinetes bem fofos nesse alfineteiro. E você pode colocar seus acessórios de costura prediletos nos bolsos. Nossa fita métrica, desmanchador, as canetinhas, tudo que nós usamos diariamente. Ela é um ótimo acessório para você quando quiser costurar na sala, num lugar que não queira fazer bagunça. Você carrega tudo nela para a sala e já costura ali, sem fazer bagunça na casa e ao mesmo tempo enfeitando. Então é uma peça que eu acho que faz jus à nossa profissão de costureira e artesã. É uma peça que eu fiz com muito carinho e ela já tem bastante tempo, é uma boneca bem antiga, mas que até hoje faz bastante sucesso nas feiras onde eu participo pelo Brasil afora. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje, a boneca costureira, em comemoração ao Dia da Costureira. E eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido algumas técnicas novas. Peço a vocês que compartilhem e inscrevam-se no canal, ativem o sininho para saber quando tem vídeo novo, porque estarei sempre trazendo novidades para vocês.
E lembrem-se, quando a gente completar 750 inscritos, nós vamos fazer uma videoaula com molde gratuito de um projeto bem legal que eu sei que vocês vão gostar bastante. Vejo vocês em breve na próxima aula e também na Mega Artesanal. Não esqueça, estarei na Mega Artesanal de 2 a 7 de agosto, tá? Em São Paulo. Não percam. Um beijo, até lá. Beijos.